Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Até aí. Do 1 ao 9, vem a explicação por que Deus está dizendo, eu sei qual é o plano que eu tenho para você. Porque Deus está dizendo para aquele povo que foi levado ao cativeiro, que foi levado à Babilônia, que agora que eles estão lá, em 70 anos, é incrível que Deus ele define as coisas assim, não é para agora, em 70 anos vocês vão voltar. Só que quando vocês voltarem, vocês têm que estar preparados para voltar. E para que vocês estejam preparados para voltar, vocês vão ter que viver em paz com o povo que vocês foram levar ao cativeiro, porque eles tinham liberdade. Eles podiam negociar, eles podiam fazer comércio. Que a estratégia de Nabucodonosor era tirar a pessoa do lugar para que não perdesse um pouco a identidade dela, mas ele dava uma certa liberdade. Apesar de ser um dos reis, um dos piores reis que já houve, porque ele era um rei que simplesmente cortem as cabeças. Tudo para ele era cortem as cabeças. E Deus fala para eles, ó, vocês estão aí, vivam bem aí. Construam, plantem, tenham filhos, multipliquem-se, prosperem nesse lugar, porque vai chegar uma hora que vocês vão vir, porque eu estou dizendo para vocês que vocês vão voltar. Agora, para que vocês voltem bem, porque aí depois vem toda aquela questão da reconstrução de Jerusalém, a reconstrução do templo, vocês têm que ter condições de voltar. A primeira vez que Deus libertou o povo do Egito, ele fez com que o faraó desse ouro e outras coisas para eles. Agora Deus está falando, ó, vocês vão voltar, só que agora vocês se preparem para voltar. E eu estou dizendo para vocês que vocês vão prosperar. Mas qual é a reação da pessoa? A reação da pessoa é assim, puxa, Deus já me mandou para cá. Eu estou pagando, vamos dizer assim, pelo erro que foi cometido por eles e pelos descendentes, pelos antepassados deles, no sentido de não obedecerem a Deus. E agora Deus está dizendo para eles, confie em mim, segue esse plano, que vai dar tudo certo. Mas ali no meio deles tinha pessoas dizendo, não vai dar certo. Esse é o grande problema que nós temos com relação a seguir os planos de Deus na nossa vida. Nós temos medo. E Deus está dizendo assim, você vai prosperar, eu não vou te causar dano. E muitas das vezes a gente vai falar assim, mas eu vou perder. Muitas das vezes a gente vai falar assim, mas se eu fizer dessa forma, a coisa vai ser melhor. Se eu, vamos supor, num negócio, o cara fala assim, eu vou fazer um trabalho legal. E a lei do país fala que você tem que arrecadar imposto. Mas no plano daquele cidadão ele fala, não, mas e se eu não emitir a nota fiscal, o ticket, e não pagar imposto, eu vou ganhar mais dinheiro. E aí Deus fala, não, mas eu vou te abençoar pagando imposto. E a pessoa vai lá e pensa, mas eu vou ter prejuízo. Porque todo mundo, não vou dizer nos Estados Unidos, mas somente no Brasil, todo mundo faz, tem caixa 2, tem isso diferente, por que eu não vou fazer também? Eu vou estar perdendo. E Deus fala, comigo você não perde, comigo você só ganha. E ele reafirma isso aí lá no verso 11, porque ele fala assim, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-lo prosperar e não de causar dano. Planos de dar-lhe esperança e um futuro. Porque a grande realidade é assim agora. Fomos para a Babilônia, sou quase um escravo, estou numa terra estrangeira, tenho uma restrição para a minha cultura, uma restrição para a minha fé. E Deus está dizendo para mim que eu tenho que viver bem ali no meio daquele povo, que eu tenho que pensar em prosperar, porque lá na frente ele vai me levar embora. Essa é a grande questão do plano. Quando você tem um sonho, quando você tem um projeto, você consegue ver além do que você está vendo aqui agora. Você tem um objetivo, você fala, é lá que eu quero chegar. E para você poder chegar lá naquele lugar, Deus, ele faz o que todo mundo deveria fazer. A gente tem que planejar. Tudo em nossa vida tem que passar por um planejamento. Não é aquela questão, eu vou fazer e pronto. Não é aquela questão de dizer assim, me deu na teia e vamos tocar. A Bíblia ensina que a gente tem que ter um plano. E Deus tinha um plano para eles. Deus está dizendo, meu plano é o plano que eu tenho para vocês. Lá em Lucas, vocês não precisam abrir, mas só, se quiser escrever ele, em Lucas capítulo 14, ele dá um exemplo de que o planejamento é uma coisa muito importante na vida da gente.
Ele fala assim que, Jesus diz, né? Pois qual, Lucas 14, 28 a 32, pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a calcular as despesas para ver se tem como acabar? Para não aconteça que depois de haver posto os alicerces, e não os podendo acabar, todos os que virem comecem a zombar dele, dizendo, este homem começou a edificar e não pôde acabar. A Bíblia diz isso. Se você vai fazer alguma coisa, para um pouquinho, vê o recurso que você tem, vê o que você quer fazer, e se dá para fazer, você faz. Mas não faça coisa sem pensar, por quê? Porque você, por um lado, você vai se prejudicar, e por outro lado também você vai, de certa forma, não vou dizer prejudicar a Deus, mas vai escandalizar o nome de Deus, porque as pessoas vão dizer, certo? Deus quer que faça isso, mas faz de qualquer jeito, e aí o negócio não dá certo, as pessoas vão olhar e falar, mas ó, Deus dele não ajuda ele, não, Deus dele, ele só quebra a cara. Não vale a pena. E ele continua dizendo no 31, o qual é o rei que, indo entrar na guerra contra outro rei, não se senta primeiro a consultar se com 10 mil pode ir ao encontro do que vem contra ele com 20 mil. Eu sou um rei, eu tenho um exército de 10 mil, mas o outro rei está vindo com um exército de 20 mil. Bom, eu tenho 10 mil, ele tem 20 mil. Ele tem que analisar a situação dele e chegar à conclusão, vou para a guerra, ou simplesmente, no verso 32, no caso contrário, enquanto o outro rei ainda está longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Por que eu vou entrar numa guerra que eu sei que eu vou perder? Se você sabe que você vai perder, você sabe que você vai ter muitas baixas e ao final ainda vai perder, é muito mais fácil uma nação fazer um acordo do que simplesmente deixar todo mundo morrer só porque o cara é teimoso e acha que é o que ele vai fazer. E isso é o planejamento. Isso é você olhar a situação que você tem e fazer com que ela analisar a situação e fazê-la. Muitas das vezes, dentro desse planejamento, se você não colocar qual é o propósito de Deus naquele plano, você vai analisá-lo como uma coisa que não dá para fazer, mas aí na hora que você fala com Deus, Deus fala, vai que dá. E às vezes você vai ter um plano que você fala, tá tudo certo, tem todos os recursos, tem todas as coisas, e Deus vira para você e fala, não vai que não vai dar. Por isso a importância de você colocar diante de Deus. Aqui no exemplo que ele dá, é onde você olha, do ponto de vista humano, os recursos que você tem, avalia e fala, posso ir ou não posso ir. Mas na hora que você faz essa análise, e aí você vai diante de Deus, você vai agora ter um outro fator. O fator qual é o plano de Deus. Que explica, muitas das vezes, pessoas fazerem coisas que você fala, eu não acreditava. Eu não acreditava que eu podia fazer isso em minha vida. Mas por quê? Porque se Deus está contigo, a coisa vai dar certo. Com o planejamento, a chance dos nossos projetos darem certo será bem maior. No planejamento, temos a vantagem de prever alguns erros que poderiam prejudicar o projeto e impedir a conclusão com êxito. O sucesso do projeto vai depender de como nós o conduzimos. Precisamos ser orientados quanto aos objetivos. Muito do que fazemos não dá certo porque os objetivos não correspondem ao que Deus quer em nossas vidas. Quer seja que do ponto de vista do homem a coisa dê certo, quer seja que do ponto de vista do homem a coisa aparentemente não dê certo. Mas se Deus colocou no seu coração, se você consultou a Deus e você entende que aquele é o plano de Deus, vai em frente. Esquece o plano B. O plano B é o grande problema da gente. A gente tem um plano, vou fazer isso. Mas se não der certo,